Nós estamos estudando aqui nos domingos o de repente. Eu disse que Deus, Ele faz as coisas de repente, do nada. E a gente nem percebe, eu nem percebia que eu morava 3 casas, 3 ruas daqui, o propósito. E hoje, com uma oração tão boba que eu fiz, eu descobri o propósito de eu morar tão perto da igreja. Porque eu sempre morei longe, não tinha carro, não tinha carro, não tinha nada. É de repente, eu não sei dizer como que é. Eu só sei que de repente você já não é mais o mesmo, você não está mais vivendo do mesmo jeito, você já não é mais, você já não está com os mesmos problemas e lutas. É um inesperado de Deus. Deus não avisa quando, para que a gente tenha fé. O Senhor precisa fazer esse alinhamento primeiro em nós, porque antes desse de repente nós vamos viver de um jeito, no de repente nós vamos viver de outro, e depois desse de repente nós vamos viver de outra maneira. Sempre o Senhor está dando esses de repente para nós, e vindo cargas de palavras, cargas de unção para nós, vida para nós, algo extraordinário. Eu vejo no meu espírito coisas maiores pela frente, eu consigo enxergar diante de um Espírito Santo, irmãos, algo maior à nossa frente. Eu sinto no meu espírito, quando eu estou orando em línguas, que está perto, que está próximo, alguma coisa que vai ser um pouco maior do que nós já vivemos até hoje. Oh, glória a Deus por isso. Podia ser hoje, né? Que o Senhor pudesse derramar algo em mim, em você, e a gente saísse daqui para ver de outra maneira, de outra forma. Mas o Senhor precisa fazer um alinhamento em nós. Os homens precisam ser alinhados com o reino de Deus. E nós estamos estudando esse alinhamento. Nós estamos estudando que o céu e a terra precisam estar juntos. Que a vontade de Deus e a nossa vontade tem que ser uma só. Que a gente não pode ter conflito com Deus. E nós temos um desejo de vida, e o Senhor tem outro desejo de vida para nós. Nós precisamos ter o desejo de Deus. Nós precisamos renunciar às nossas vontades, mesmo que a gente quer muitas coisas, mas a gente fala: Senhor, faz a tua vontade em minha vida. E nós precisamos ir além, irmãos. Senhor, mesmo que eu não entenda, faça a tua vontade na minha vida. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É o primeiro alinhamento. É renunciar à vontade da terra, para que a vontade da terra seja a vontade do céu. O Senhor tem que fazer esse trabalho na nossa cabeça. Que a gente vem do mundo cheio de vontades, e depois de 10 anos a gente ainda nem entendeu que a gente tem que renunciar à nossa vontade. Se o Senhor não fizer esse alinhamento, a gente não chega lá. O segundo alinhamento é que os anjos e os homens precisam estar trabalhando no mesmo propósito. Os anjos vêm sobre a igreja para cumprir o propósito de Deus para a igreja. E o propósito dos anjos é glorificar Jesus. Irmão, o céu inteiro glorifica Jesus. A gente canta aquela música: o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? Eles veem Jesus. O céu inteirinho fica olhando para Jesus. Então os anjos, eles não têm missão própria, tipo assim, o anjo desce aqui e fala assim: eu vou fazer alguma coisa. O anjo só faz coisas que beneficia o propósito eterno de Deus, que é Cristo e sua obra. Se os anjos estão trabalhando para o propósito da igreja, e a igreja sou eu, não é a igreja o templo, a igreja sou eu sou o templo do Espírito Santo. Eu fui chamado do mundo, e agora eu não sou mais do mundo, agora eu pertenço ao reino. Eu tenho um propósito de Deus na minha vida. O Senhor me chamou com 16, o Senhor te chamou com 26, o Senhor te chamou com 45, não sei, só sei que quando o Senhor te chamou, o Senhor tinha um propósito para você, e esse propósito é um propósito que os anjos também têm. Quando você quer fazer o propósito de Deus, que é Cristo, você quer encher todas as coisas de Cristo, você quer que todo mundo conheça Cristo, você quer que através do teu dinheiro Cristo seja propagado, através dos teus dons, das tuas finanças, do teu trabalho, da tua profissão, da tua graduação, tudo em você, você quer que Cristo seja visto. Espera aí, você começou a entender o reino, porque os anjos também querem isso. E se os anjos veem que nós estamos no propósito de Deus, que é Jesus, os anjos lá do céu, que lá só tem um assunto no céu, não é o pecado, não é o erro,
Só tem um assunto: o céu, Jesus. Jesus é o assunto do céu, e o assunto da igreja tem que ser Jesus. Se o teu assunto é Jesus, se tuas conversas são Jesus, se os teus ideais de vida têm Jesus, se você quer prosperar e Jesus está dentro dessa prosperidade, se você quer fazer alguma coisa na terra, seja com um dom natural que você tem de nascimento, ou com um dom sobrenatural que você recebeu, e Cristo vai ser glorificado, aquilo que está acontecendo no céu, vai acontecer na terra. Os anjos vão vir para te ajudar, os anjos vão estar aí para ministrar em você. Então os anjos vão facilitar para você, porque você está com o mesmo propósito deles. Tem que ter esse alinhamento. Você não pode ter o teu propósito. Você pode ser a pessoa mais pequenininha da igreja, Deus tem um propósito para você, e esse propósito é Cristo. E se você entender que Cristo é o teu propósito, uau, você vai ter o auxílio dos anjos. Os anjos estão aqui essa noite, irmãos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Agora eu falei dos tempos do Cronos e do Kairos, que a gente precisa estar no presente, hoje, o agora. Como que a gente viveu essa semana? Foi muito bom essa semana, foi, porque eu mentalizei em viver toda hora. Eu estava vivendo toda hora. Quando eu escapava, peraí, eu não tenho que pensar nisso agora, já era. Eu quero viver o agora, eu quero ver o hoje. Eu sei que o Deus tem o tempo dele, que é o Kairos, que são parcelas de poder que entra quando eu estou vivendo adequadamente, feliz hoje, com aquilo que eu tenho. Eu sou grato a Deus por aquilo que eu tenho. Eu não fico olhando aquilo que eu não tenho, eu não fico buscando coisas, dinheiro, fama, recursos. Eu estou vivendo hoje feliz. Ô Pai, eu estou começando a querer alinhar o meu tempo com o tempo de Deus, porque Deus é agora, para nós hoje aqui. Mas meus irmãos, agora em quarto lugar, eu quero falar para os irmãos hoje, do alinhamento do lugar e do ambiente. Deus escolhe um lugar e transforma aquele ambiente. Glória a Deus por isso. Tem a escolha de Deus de pegar um lugar, transformar aquele lugar, transformar aquele ambiente. Então o lugar e o ambiente é o último alinhamento, porque se eu tenho o propósito de Deus, a vontade de Deus, os anjos estão, o tempo de Deus está alinhado com o meu tempo. Eu estou vivendo hoje, recebendo cada vez mais de Deus agora. Há um lugar que Deus espera, que Deus prepara. Nós lemos que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, Atos 2, já estudamos tanto isso, Atos 2, Atos 2, Atos 2, Atos 2, Atos 2, a descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes, dia da festa, foi num lugar. Deus escolheu o lugar foi escolhido por Deus, muito antes do Espírito Santo descer naquele lugar. Bom, aquele lugar, a gente chama ele de cenáculo. Cenáculo. Onde o Espírito Santo desceu pela primeira vez no Novo Testamento, na Nova Aliança, a qual nós estamos vivendo? Cenáculo. Deus escolheu esse lugar. Era Jerusalém, os tempos estavam alinhados, anjos e homens estavam ali trabalhando juntos, os discípulos só tinham um propósito, ser cheio do Espírito Santo. Irmão, estava tudo alinhado. Os discípulos tinham perdido a nacionalidade, porque esse negócio de Israel, que eles queriam ser libertos, política, nada, eles tinham perdido todas essas essências de Nimrod, do mundo. Eles estavam ali só buscando o Espírito por 10 dias. Deus preparou o lugar. Deus preparou uma casa chamada cenáculo. Essa casa aí, chamada cenáculo, ela foi construída muito antes de Jesus vir à terra, antes do ano 30, uma família rica de Jerusalém, percebeu que Jerusalém era um lugar que atraía muitos turistas,
3 vezes por ano, atraía demais turistas. 1 milhão de pessoas ia a Jerusalém, na Páscoa, no Pentecostes, no tabernáculo. Essa família rica, que os ricos eles sempre estão assim de olho, né? Em uma maneira que eles ganham mais dinheiro. Essa família rica olhou e falou assim, ó, se a gente fizer um salão de festa aqui, a gente vai ganhar muito dinheiro. Precisa só alugar 3 vezes por ano, na Páscoa, no Pentecostes e no tabernáculo. Nós estamos ricos. Então essa família, antes de Jesus vir à terra, construiu um barracão, uma casa. Eles construíram um lugar grandioso, que era a mente deles, que cabia 200 pessoas. 200 pessoas. Janelinhas do lado, chãozinho de pedra. Então os pedreiros que trabalhavam ali, os construtores, estavam na mente deles que estavam construindo um lugar para que uma família rica de Jerusalém ganhasse dinheiro. Os donos estavam olhando para aquele lugar sendo construído. O cenáculo, ele era tão grande que ele foi construído em 2 andares. O cenáculo ficava para o lado de cima, ou seja, foi muito investimento nesse negócio. Do lado de baixo eram casas para alugar, o lado de cima era um salão de festas. O Espírito Santo veio num salão de festas. Os construtores, pensando que estava construindo um lugar para abrigar pessoas por baixo, uma pousada e um salão de festa por cima. Os donos do empreendimento pensando em lucro, em dinheiro, nós vamos ficar cada vez mais ricos, porque a parte de baixo nós alugamos, a parte de cima para festas. Jerusalém sempre tem festas, o Herodes era ali, o governo ficava ali, a parte de cima ia ter bastante aluguel o tempo inteiro. Eles estavam pensando em lucro, e Deus estava por trás, pensando na descida do Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Sabe o que acontece? É que Deus, Ele de alguma maneira, Ele não está trabalhando agora. Antes Deus já vinha trabalhando. Antes da gente nascer, Deus já vem trabalhando, preparando lugares, preparando pessoas. Você já imaginou, irmão, quantas milhares de situações, mas milhares de situações aconteceram para você morar nessa cidade? Quantas milhares de situações aconteceram para você morar onde você mora? Quantas milhões de situações aconteceram para você estar congregando aqui nessa igreja? Quantas milhares de situações aconteceram para nesse domingo você estar aqui? Deus não está trabalhando em você hoje. Deus vem trabalhando em você antes mesmo de você nascer. Deus já vem investindo em nós antes mesmo de nós existirmos. Deus já pensava em nós antes mesmo de haver pensamento na nossa cabeça. Não é de agora. As pessoas dizem assim, mas está tudo perdido, está tudo bagunçado, o governo, não sei o que, parece que Deus não está no governo. Irmão, Deus está lá em cima, governando todas as coisas. Você já imaginou quantas situações? A maioria de nós aqui somos filhos de pessoas que foram imigrantes. Nós temos sobrenomes que são sobrenomes italianos. Nós temos sobrenomes de pessoas que são da Espanha. Nós temos vários moreninhos aqui dentro, loirinhos, que vieram da África. Como que você chegou aqui, os africanos? Como que chegaram aqui? Como que os africanos chegou no Brasil? Foram convidados pelo Dom Pedro I? Foram convidados? Como que eles chegaram? Está com medo de processo, né? Vocês estão com medo, tá? É tão delicado esses assuntos que as pessoas ficam até com medo, porque hoje, né, da cesta básica, isso aí dá até cadeia, né? Navios, olha lá, o loirinho falou, ele conhece a história dele, navios negreiros. Rapaz, só sei que esses irmãos moreninhos aqui, irmãos, eles moravam em países como a Nigéria, a Zâmbia, a Zimbábua. Sabe o que acontecia lá nesses países? Eles brigavam entre si, tribos. A tribo que vencia escravizava a outra tribo,
vinham os portugueses, os alemães, não sei quem, e levava eles para os países. Irmãos, que doideira é essa? Só sei que alguém da nossa família veio de um navio desse. Só sei que o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, ele olhou para o Brasil, só tinha índio e escravo. Ele falou assim: eu preciso trazer gente nova para o país. Ele foi para a Europa e ele fez uma propaganda do Brasil extraordinária. E ele foi para todo lugar, até para o Japão. Todo lugar tinha posts do Dom Pedro II falando: venha para o Brasil. Lá na Itália, sabe o que aconteceu? Vieram para o Brasil, as famílias vieram para o Brasil, porque aqui era uma terra que o Dom Pedro tinha dito que tinha muitas oportunidades. Irmão, e nós estamos aqui por algum motivo parecido com esse, e não é um acaso, é plano de Deus. Você pode dar um glória a Deus? É plano de Deus. Agora, o que teu bisavô, o teu avô, o teu pai passou, como que foi a vida deles? O judeu, ele é doido nisso, em genealogia, em ver a árvore genealógica, em ver que fulano gerou Beltrano. Nós nem ligamos para isso, nós nem sabemos talvez o nome do nosso bisavô. O judeu sabe 12 gerações, 15 gerações passadas, ele sabe o nome, porque ele gosta da história da família dele, ele gosta de ver como que a família dele superou coisas. Nós nem sabemos o que nossos pais às vezes passou. A gente é tão assim, desligado. A gente é uma mente tão pobre que nem da nossa família a gente sabe. Mas eu quero dizer uma coisa, que tem milhões de situações que aconteceram para você estar aqui essa noite. Milhões de coisas. Talvez você nem sabe o que teu bisavô passou, o teu pai passou para você estar aqui. Talvez você também não sabe tanto de luta que teve na sua família, porque Deus tem um propósito com a gente. Deus tem propósitos. Irmãos, eu não sei como, mas a gente morava no Paraná. Com 2 meses de vida, a gente foi para São Paulo. E aí em São Paulo, a gente viveu lá alguns anos. Eu tinha essa doença que vocês sabem que era bronquite. E de repente, irmão, 25 anos, apareceu um tio lá na favela, chamada Cantagalo, Pirituba. 25 anos desaparecido. E ele falou assim: vamos para Olímpia. 25 anos desaparecido. Descobriu a gente não sei que jeito, lá numa casa de madeirite na favela, chamado Cantagalo, em Pirituba, São Paulo. Primeira vez que eu vi esse tio. Glória a Deus. E meu pai veio aqui, e minha mãe falou assim: eu não quero casa que tem subida, quero um lugar plano. Tem algum lugar plano em Olímpia? Aí meu pai voltou e mentiu para minha mãe, mentiu para nós. Falou: nossa, é maravilhoso lá, tudo planinho. Irmão, só sei que Deus não estava na nossa vida assim, parecia, mas eu lembro que era uma casa, metade tijolo, metade madeira. Meu pai vendeu aquela casa extraordinariamente e deu para comprar o mesmo valor aqui na Rua do Castanheiro 361, depois de 25 anos. Mas você sabe que o que eu fico admirado é que uma vez eu estava orando por uma pessoa e manifestou um demônio. E o demônio falou assim para mim: eu matei, a pessoa não tinha contato comigo. Eu matei a pessoa que te trouxe para essa cidade. Eu que matei. Só sei que aconteceu uma coisa com esse meu tio. Ele caiu de uma moto, bateu a cabeça e morreu, novinho. Rapaz, ninguém sabe disso. Talvez você nunca soube disso, eu estou contando. Mas um espírito maligno manifestado uma pessoa que eu nunca tinha visto, falou assim: ó, eu matei a pessoa que te trouxe para essa cidade. Eu não quero você aqui nessa cidade. Agora, você viu como que o mundo espiritual, ele é doido, tanto do lado de Deus, quanto do lado do demônio. Você está aqui, você às vezes tem a mente só aqui, e você fica pensando na tua vida, mas tem multidão de coisas acontecendo. E eu me alegro quando a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Até as situações ruins cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que eu estou querendo dizer, que o cenáculo foi construído por motivações erradas, talvez, financeiro, e as pessoas viram lucro naquilo, mas Deus estava por trás daquilo lá, para que o Espírito descesse naquele lugar. E Deus está por trás da nossa vida, não agora, há muito tempo, para que possa acontecer obras extraordinárias na nossa vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu vim para Olímpia, irmãos, e eu vim e fui matriculado no ano errado. Era para eu ter sido matriculado no segundo ano. Eu voltei para o primeiro. Eu já tinha feito o primeiro lá no estado de São Paulo. Só que por algum motivo erraram e eu fui matriculado de novo no primeiro ano. Eu fiz o primeiro ano 2 vezes, infelizmente, ou felizmente. Se for por tempo, infelizmente, porque eu já tinha feito no estado de São Paulo. Mas eu não sei o que aconteceu. Fui matriculado no primeiro ano aqui de novo. Então eu perdi um ano. Só que eu não perdi, porque na 5ª série eu conheci 2 amigos que me levaram para Jesus. Se eu tivesse sido matriculado na 2ª série aqui, eu não teria conhecido meu irmão Guilherme, nem meu irmão Júlio, que está em outra cidade hoje. Mas então eu fui atrasado um ano, e na 5ª série eu conheci essas pessoas, e essas pessoas falaram de Deus para mim. Até as coisas ruins, que parecem ser ruins, Deus está por trás, trabalhando no seu propósito na nossa vida. Então, irmão, você tem que entender que nada, se você serve a Deus, nada é ruim. A princípio, no começo, parece ser terrível alguma coisa que tenha acontecido com você. Você foi mandado embora do emprego, você quebrou, você perdeu alguma coisa, sei lá, alguém fez alguma coisa contra você, alguém fez um mal para você, e não importa o que tenham feito para você, porque o propósito de Deus na tua vida está sendo cumprido através de coisas boas e de coisas ruins. Deus tem plano com a gente. Você pode dar um glória a Deus, porque Deus tem plano comigo. Deus tem plano com a gente. Aleluia. Deus tem um plano na sua vida e não é de agora. Situações, milhares de situações aconteceram para você estar aqui essa noite ouvindo essa palavra. Milhares de situações aconteceram para você chegar aqui essa noite. Várias intervenções divinas de anjos para você estar aqui essa noite. Várias coisas aconteceram na tua família. Talvez uma coisa diferente, você estaria morando numa cidade do lado. Você estaria morando em Cajubi, você estaria morando em Bebedouro. Não, você está morando aqui na cidade de Olímpia. Uma situação diferente, talvez você não estaria congregando aqui. Uma situação diferente, talvez eu não seria pastor. Mas tudo Deus está guiando, porque Ele é poderoso para guiar a nossa vida, sem que a gente entenda. A gente não tem que entender, você tem que crer, você tem que acreditar. Você pode dar uma glória a Deus? Nós temos que crer no poder de Deus. Eu me lembro que a gente veio para cá, meu pai embrenhou na bebida, bebia. Um dia ele caiu, estourou a cabeça, estourou literalmente todo o rosto. Eu cheguei e eu assustei com aquilo, comecei a chorar. Meu pai lá ensanguentado, tinha uns 10 anos, nunca tinha visto aquilo, e ele estava bêbado, com a cara toda estourada desse tamanho, estava quase bebendo sangue, e eu virei ele. Minha mãe ligou para minha tia lá no estado do Paraná: dá um jeito no teu irmão, fala para tua mãe que ele está assim, ele quase morreu. Se não é o Carlinho ter ajudado ele tinha bebido sangue lá e ia se matar. Conclusão, irmão, minha tia falou: eu vou aí. Você já imaginou que tem crente? É por isso que eu fico assustado. Tem crente que, por exemplo, tem 500 quilômetros de Andirá, Paraná aqui. Tem crente que vem fazer obra de Deus em outro estado de graça, que gasta o tempo, que gasta o dinheiro, está pensando numa alma. Deus ainda usa pessoas. Você acredita que Deus ainda tem pessoas que amam a Deus nesse nível de não se importar com nada? E minha tia então falou: eu vou aí. Falou para minha avó: eu preciso ir lá. Minha avó toda desesperada: meu filho vai morrer.
Minha tia falou assim para minha avó: vou abrir a Bíblia lá e vou pregar para eles. E minha avó disse: eles não vão aceitar. Ela vai para um culto ao ar livre, um homem chega lá nela, ele está pregando lá, um homem para, olha para ela e fala assim: vem aqui a senhora, eu não sei porquê, mas Deus está me revelando aqui, que a senhora vai fazer uma viagem para uma cidade longe daqui. Deixa eu falar uma coisa para a senhora, essa viagem é de Deus, porque através dessa viagem, alguém vai se converter, e a cidade inteira vai saber a respeito da glória de Deus. E ela veio para Olímpia. Irmãos, ela veio para Olímpia, isso é muito claro para mim. Agora olha só, eu quero dizer para vocês que, olha por que ela veio. Ela não veio passear. Algo ruim aconteceu na nossa casa. Meu pai quase se matou. Meu pai quase morreu embriagado. Mas através dessa situação, Deus fez uma obra. Porque Deus sempre está trabalhando na nossa vida. Ah, pastor, mas olha a minha vida. Você tem que estar conectado com o reino, porque antes de você ser crente, Deus já estava trabalhando na sua vida. Não é agora que você está orando aqui que Deus está cuidando de você. Deus cuida de você há muito tempo, até antes mesmo de você servi-lo, antes mesmo de você nascer. Você tem que ser crente de verdade. Você não pode duvidar porque você está acontecendo alguma coisa na tua vida por causa disso ou daquilo. Eu só sei que essa minha tia veio, nós jantamos num domingo, 9h40 da noite, 10 horas, ela abriu a Bíblia, 2 Crônicas 7,14, e falou: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, converter dos seus maus caminhos. Irmão, eu decorei o versículo ouvindo ela falar. Aconteceu algo comigo e eu fiquei assim, acabou, eu falei assim: onde você aprendeu a falar isso, tia? E ela falou: eu aprendi na igreja, e você vai ser um servo de Deus. Eu quero esse Deus. Eu tive um encontro com Deus naquela leitura, 2 Crônicas 7,14. Meu pai não se converteu naquela época, ele continuou bebendo, mas eu tinha me convertido. Hoje, para honra e glória do Senhor, meu pai está morando com Deus. Sabe por causa de quem? De uma tia que pagou do seu próprio bolso uma viagem para uma cidade de Olímpia, de ônibus. Ficou aqui vários dias e fez uma obra na nossa família, fez uma obra na nossa casa. Rapaz, você não devia descrer de Deus nem um segundo. Você não devia ser uma pessoa incrédula em nenhum momento. Você não devia se afastar de Deus por nada e por ninguém, por diabo, por pessoas, por nada. Você nunca devia ter um pensamento de dúvida na sua cabeça. Você tinha que ser crente de verdade, acreditar que Deus está cuidando de você, da sua casa, da sua família, dos seus propósitos, do seu futuro. Aleluia. Pastor, mas eu estou trabalhando num lugar que eu não quero, mas Deus tem um propósito lá, espera que vai acontecer alguma coisa. Pastor, mas eu estou morando numa casa, blá blá blá, espera que Deus tem algo ali, e através disso Deus faz outras coisas. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão, porque você está descobrindo que Deus não trabalha em você porque você se converteu. Deus trabalhou em você antes de você se converter. Eu estou contando a minha história, mas você deve ter a tua. E talvez, se você está prestando atenção na palavra, está vindo coisa na sua cabeça que Deus está falando para você. Está vendo? Eu cuidava de você lá, você não morreu. Você ia morrer aquele dia, eu te livrei. Uma armadilha de pessoas para você, você saiu. Você ia trabalhar em tal lugar, você não ia estar na casa do Senhor. Talvez está vindo à sua cabeça situações que Deus te livrou, que Deus te trouxe aqui. Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmãos, então nós temos muita conexão. Nossa, que estamos aqui, nós somos muito ligados, porque o que acontece comigo reverbera na tua vida, e o que acontece com você reverbera na minha, e o que acontece na vida da igreja, vai acontecendo coisas na vida da igreja, porque o que aconteceu na minha vida proporcionou que eu conseguisse cumprir um chamado de Deus, e o meu chamado de Deus te trouxe aqui. Deus te salvou. Você era de outra igreja, você veio para cá e Deus está te alimentando. Glória a Deus. Tem muito a ver o que acontece comigo, o que acontece com você. Nós somos um corpo.
Nós estamos ligados nos propósitos, porque os propósitos, eles são ligados para Deus poder fazer uma grande obra na nossa vida. Deus preparou o lugar para o Espírito Santo descer. E eu creio que Deus está preparando esse lugar para o Espírito dele se manifestar mais uma vez na terra. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor vai preparar a nossa vida para a gente poder fazer coisas maravilhosas. Eu creio que o Senhor escolheu essa cidade, que é uma cidade, talvez a cidade mais difícil aqui da região para o Evangelho. Aqui a mentira impera, aqui o falso Evangelho impera, aqui a inveja impera, um monte de coisa desgramada impera, que eu vou em outras cidades, eu não percebo a mesma manifestação de diabo e de corações tão ruins, mas eu não estou nem aí. Eu creio que aqui Deus tem uma obra para nós. E eu não creio que você está aqui por um acaso, em vão. Eu não acredito que eu te conheci porque tinha que te conhecer. Eu não creio em acasos. Eu creio que Deus tem propósito na nossa vida. Eu creio que Deus uniu nossa vida, nossos irmãos. Eu creio que o Senhor uniu a gente. Eu creio que coisas aconteceu com você para você estar aqui, coisa aconteceu comigo para eu estar aqui, coisa aconteceu com você para você estar aqui. E talvez você não estaria aqui, mas Deus fez de um jeito que você estivesse aqui. Porque Deus tem um propósito para fazer na sua vida. Porque Deus tem um propósito a fazer na minha vida através de você. Porque Deus tem um propósito na igreja. É alinhamento de situações, de tantas coisas que aconteceram. Deus preparou esse lugar ganhou muito dinheiro. Mas quando Cristo começou a pregar o Evangelho, Cristo usou esse lugar chamado cenáculo, esse lugar no segundo andar. Cristo fez a última ceia ali no cenáculo. Quando Ele ressuscitou, Ele apareceu para os discípulos. Possivelmente uma das vezes que Ele apareceu 10, os discípulos estavam no cenáculo. Quando Deus foi dar outro apóstolo no lugar de Judas, onde foi feita a oração para escolher o Judas? Lá para escolher o Matias no lugar do Judas, no cenáculo. E aí o Senhor falou: fiquem aqui, nesse lugar, até que o Espírito venha. O Senhor preparou aquele lugar para uma ocasião especial, o derramamento do Espírito. Você pode dar um glória a Deus? Dá um glória a Deus de verdade? Meus irmãos, o cenáculo é um lugar em cima, no segundo andar. Tinha uma mesa, que é a mesa que o Senhor Jesus usou para a ceia. Não tinha móvel nenhum, nada. Então era uma casa, em cima de outra casa, um barracão. Tinha uma mesa, e era no segundo andar. É o que o Senhor preparou. Você acha que os construtores pensaram assim: um dia vai acontecer algo extraordinário aqui? Não. Você acha que os donos pensavam isso? Um dia vai acontecer um evento aqui que vai abalar o mundo todo, em todas as gerações? Não. Eles só foram usados para que Deus tivesse um lugar. Isso que Deus faz, irmãos. Deus faz pessoas passar por nossa vida, nos abençoar, pessoas vir trazer coisas para nós, dar oportunidade para nós, nos patrocinar, nos dar palavras. O Senhor permite pessoas que venham, e essas pessoas, elas são usadas pelo Senhor, e talvez elas nem saibam o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, e Deus não vai falar para elas. Deus simplesmente vai usar elas para te abençoar, porque Deus tem um projeto na tua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas aqui no livro, eu estudando, e aí, como eu disse, eu escrevi esse livro muito rápido, e essas coisas estão tudo aqui no livro, e eu não percebi o que eu estava fazendo, porque quando a gente está muito conectado com o trabalho, a gente, 10 horas, você já imaginou ficar sentado num lugar 10 horas, assim? Eu não estava entendendo o que eu estava fazendo, e eu tenho esse hábito de, se eu pegar um negócio, eu fico 10, 12 horas ali, passo o que passar, de manhã, à madrugada, e eu não saio do lugar. E esse lugar, irmãos, então eu lendo aqui hoje, eu vi que Deus, Ele preparou um lugar, que era no segundo andar. Olha como que Deus está falando com a gente. O segundo andar fala de algo mais alto. O segundo andar, ou seja, um andar superior, não é um andar terreno. O que o Senhor está mostrando para nós, até na escolha do cenáculo, sendo num segundo andar?
é que o Senhor derrama coisas em pessoas que estão vivendo na realidade do alto. Realidade do alto. Lugar mais alto. Ou pessoas estão envolvidas com a terra, só terra, dívida, problema. Elas não conseguem. Elas estão na terra. Elas têm que subir. Tem que sair desse ambiente. Tem que sair dessa realidade. Ficar correndo atrás de coisas, dinheiro, difícil, daquilo. Só corre. Nós não fomos chamados para correr atrás de coisas. Quando a gente está no propósito de Deus, as coisas correm atrás de nós. As coisas que vêm. Quando você está fora do propósito de Deus, você vai correr, se esforçar, e você não vai ter, não vai conseguir, porque você está fora do propósito. Tua vontade às vezes não é a vontade de Deus. Você não está trabalhando com os anjos, porque o teu propósito de vida não é o propósito dos anjos. Você não vive no hoje, no agora. Você não está no hoje, no agora. Ou você está lá no futuro. Estou pregando aqui, deve ter gente pensando amanhã, na segunda-feira, como que vai ser. Ou está lá no passado, na depressão, na angústia. Nunca está no hoje. Você está fora do teu propósito de vida. Se você está fora do teu propósito de vida, você não tem dinheiro, você vai correr atrás do dinheiro, e o dinheiro vai correr de você. Não vai correr para você, ele vai correr de você. Mas no teu propósito tem dinheiro, tem prosperidade para você, para vir para você. Então você não tinha que pedir dinheiro, você tinha que falar: Senhor, eu quero viver teu propósito, porque no propósito tem o dinheiro. Talvez você fique buscando pessoas para te ajudar, pessoas para estar com você, mas no propósito tem as pessoas certas. Deus dá as pessoas no propósito. Fora do propósito, só tem pessoas que passam pela nossa vida, nos rouba, nos leva embora, nos deixa mal, marcas de ingratidão, marcas de traições em nós, porque é fora do propósito. Pessoas, se a gente está fora do propósito, a gente vai atrair pessoas que não estão no propósito. Se você está vivendo só da terra, você só quer ganhar dinheiro, você só pensa em problemas, só pensa em rolo, problema, você só se mete em rolo, problema. Você pode ver, eu não conheço nenhum fofoqueiro próspero. É uma coisa inacreditável. Toda pessoa fofoqueira vive pobre. Porque não tem como você viver um propósito maior de Deus vivendo num ambiente de terra, de cosmos, de mundo. Dificilmente você vai ver alguém invejoso, recebendo algo de Deus, porque inveja é diabólica, terrena e animal. Tiago falou isso, a inveja ela é diabólica, terrena e animal. Por isso que o demônio quer que a gente fique assim no Instagram, a maioria das pessoas: nossa, fulano está com isso, para ter inveja. Ah, mas eu não tenho inveja. Todas as pessoas têm na carne a inveja. Por isso que o cenáculo era um lugar superior, para que os discípulos pudessem sair da vida natural. É um simbolismo. Oh, glória a Deus. Irmãos, subam para o Senhor. Deixem de ser religiosos, que os religiosos acham tudo legal, e não sabem nada, e não vivem nada. E é mais uma pregação, e é mais uma mensagem. Vão para o Senhor de verdade. Vivam no plano superior do Senhor. Paulo disse: se você foi ressuscitado com Cristo, Colossenses 3, 1 e 2, busque as coisas que são do alto. Pensem nas coisas que são do alto. Pensem no propósito. E encham a mente de vocês de propósito, não de problemas, não de rolo, não da vida dos outros, não de carnalidade, não de ficar vendo defeito em tudo. Em nome de Jesus, encham a mente do propósito que Deus tem, porque Deus tem um propósito para nós. Encham a mente do propósito, da vontade, do que vocês querem. Deus, eu quero ser usado. Deus, eu quero prosperar para prosperar o teu reino. Deus, eu quero fazer obras extraordinárias. Deus, eu não quero que a minha vida passe por essa terra e ninguém sinta saudade de mim depois de 5 anos. Deus, eu não quero ser mais uma pessoa que vai ter uma casa própria com um carro. Glória a Deus, Senhor, eu quero algo que o Senhor possa me dar. Eu quero um propósito. Nós falamos hoje à tarde aqui no estudo que eu
na nave da igreja e ouvi um pastor falar de discipulado. Ele tinha passado na igreja a vida dele inteira, ele se converteu na igreja, só que ele nunca tinha ouvido falar de discipulado. Quando esse pastor falou de discipulado, ele tem 80 anos, ele olha para a vida dele e ele fala assim: mas eu estou aqui na casa de Deus, eu nunca ouvi isso, eu tive 8, 10 pastores nessa igreja, e esses 8, 10 pastores nunca me falaram de discipulado. Meu Deus, o Senhor pode me ajudar, porque eu não vivi o discipulado, porque eu não sabia, eu li a Bíblia, mas não consegui entender. O Senhor pode me dar mais 20 anos de vida, Senhor? O Senhor pode me dar, por favor, mais 20 anos de vida? Eu estou com 80, eu sei que é possível. Se o Senhor me der mais 20 anos de vida, esses 20 anos eu vou ver o propósito de fazer discípulos. Uau, que oração ousada, né? Porque quando você tem 30 anos você faz isso, agora o cara tem 80 e ele está pedindo mais 20. Quando ele tinha 99 anos, 364 dias, o Senhor levou ele, porque ele ficou 20 anos com saúde, com força, com ânimo, tentando fazer discípulos. Propósito faz a nossa vida alongar. Você ia viver 60 anos, mas como você tem um propósito, você vai viver mais 20 por causa do propósito. O propósito faz você prosperar. Como você está no propósito, vem mais prosperidade para você. Entra no propósito. Sobe, irmão. Subam. Tem uma mesa aqui. Uau, que fala de comunhão. Só tem uma mesinha no cenáculo, não tinha móveis ali dentro, porque era um salão gigante para abrigar pessoas, tinha 120 no dia de Pentecostes. Tinha uma mesa ali, porque a mesa tem que ter mesa, a igreja sem mesa, né, sem ter comunhão, a mesa está dizendo que é a comunhão dos irmãos, a koinonia, um pelo outro. O Espírito Santo só veio porque os 120 pessoas ficaram juntas 110 dias juntas, com um só propósito, não tinha divisão, não tinha rolo, não tinha intriga, tinha contenda, só tinha uma oração: Deus derrama o Espírito Santo, 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 e o Espírito Santo veio porque tinha comunhão ali, teve comunhão, houve comunhão na vida deles. Irmãos, era uma casa, fala de família, era um lugar alto, que tinha comunhão, eles estavam em família. Rapaz, eu fico admirado. Sabe o que eu fico admirado? Tipo assim, ontem nós tivemos jantar aqui, foi maravilhoso, bênção. Quantos irmãos não vieram, velho? Pastor, mas também talvez não entende o propósito do jantar. Jantar é para a gente ter comunhão, koinonia, casa, mesa, e a gente trazer almas para Jesus. Só tem esses dois. A comida é só para a gente ter a comunhão. Eu mandei uma mensagem até no assim: não sejam indiferentes, trabalhem por esse propósito de almas, porque, irmão, financeiramente para a igreja, o jantar, ele não é coisa boa financeiramente. Quantos meses eu tive que colocar mais? Não é, para a igreja não é sobre finanças, é sobre o propósito. Mas quantos jantar nós já fez aqui? Uns 20? Não mais, né? Uns 25, sei lá. Rapaz, será que a pessoa ainda não descobriu o propósito? Fala: Deus, eu preciso estar linkado a ganhar almas, a ter comunhão com o outro. Eu preciso parar de ser mesquinho, eu preciso parar de ser orgulhoso, egolátrico, achar que todo mundo tem que ser igual eu para ter comunhão. Eu preciso renunciar a mim mesmo, eu preciso entrar na vida da igreja de verdade, eu preciso viver o propósito. Será que em 30 jantar quase não é, irmão? Está tudo desalinhado a vida, então a espiritual também está desalinhado. Ou nós vamos ter outro jantar. Põe a mão nisso. Entra no propósito, comunhão. Tenha comunhão com seus irmãos. Se você está falando mal de alguém aqui da igreja, pare de falar, porque já tem o diabo fazendo isso, e o diabo faz melhor que você.
Para ver defeito, nós já temos um monte de demônio vendo defeito em mim e em você. Você está querendo pegar o trabalho do Satanás. Teu propósito é abençoar vidas. Teu propósito é resolver problemas. Teu propósito é ser solução. Teu propósito é falar bem. Glória a Deus. Eu me lembro, nós tínhamos um grupo de louvor tribuloso, todo mundo falava mal do grupo de louvor, inclusive eu. Um dia eu vim orar e eu tive uma visão de um cesto sendo retirado de um rio. Eu tive essa visão aqui um dia. E aí o Senhor falou para mim: você sabia que esse grupo de louvor é Moisés? E alguém precisa tirar eles do rio? E aquilo lá mexeu comigo. Eu falei: como assim, meu Deus do céu? E aí o Senhor falou para mim: todo mundo fica falando mal deles, inclusive você. Tira eles das águas do erro. Eles são Moisés. Daquele dia em diante, irmão, nunca mais falei mal do grupo de louvor. Não deixo ninguém falar mal do grupo de louvor. Na verdade, não deixo ninguém falar mal de ninguém. Eu não aceito que falem, porque a minha boca tem poder de vida. Não quero que tenha poder de morte, a não ser contra Satanás. Eu não quero ficar falando mal das pessoas, o que elas são na carne, porque o diabo sabe muito. Tem umas pessoas que estão loucas da cabeça, que falam: ai, Deus está mostrando que a igreja está... Eu repreendo na hora, porque a igreja é o que Cristo é. A igreja é o corpo de Cristo. Eu não deixo falar. Pode falar: mas Deus me mostrou. Eu falo: joga esse Deus com essa palavra no lixo, porque a igreja é bênção, a igreja é luz, a igreja é sal, a igreja tem, a igreja é, a igreja pode. Ou o que Deus fez para ter a igreja, você não tem noção do que Deus fez para ter a nossa igreja. Tanta coisa que aconteceu para existir essa igreja, quanta coisa aconteceu para existir você. Irmãos, sobe comunhão, família. Sobe comunhão, família. Cenáculo, lugar onde o Espírito desce. É um lugar que tem comunhão, é um lugar que é família, é uma casa no alto. Essa igreja, eu quero declarar isso aqui agora, que essa igreja é uma casa no alto, para que todos possam ver. Essa igreja não é trevas, essa igreja não é problema, essa igreja não é perturbada, essa igreja é uma casa onde o Espírito habita, e através desse Espírito, essa luz vai irradiar por todos os lugares dessa terra. Pronto. Onde você vê demônio nessa fala? Onde você vê carne? É Espírito. Nós somos Espírito. O Espírito está em nós. Usa a tua boca para falar isso, para alinhar para um de repente agora. Como seria bom um de repente agora? E de repente as coisas estão melhores. Eu quero voltar a profetizar mais uma vez aqui, que o Senhor vai dar para nós plataformas maiores, influência maior, autoridade maior para a nossa igreja, para que a nossa igreja possa ser vista, para que as pessoas da igreja possam ter lugares de destaque e Cristo ser visto nessas pessoas. Que o Senhor nos dê plataformas maiores, influência maior e autoridade maior. Que Deus dê isso para mim, que eu quero isso para o Senhor.